Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito de um tema que me foi sugerido nos comentários do meu último vídeo, que era a respeito dos certificados estelares. Basicamente o rolê tem um vídeo que mostra sons de supostos demônios aprisionados sobre o rio Eufrates, que foi registrado agora que está tendo uma seca e portanto o nível do rio Eufrates baixou, por uma equipe de arqueólogos que estava trabalhando nessa pesquisa. A história fica por conta da página Sinais do Reino, você pode encontrar nesse site aqui, está marcado como Final dos Tempos, terríveis sons reais, ruídos do rio Eufrates, ruídos de um dos buracos sob o rio Eufrates, agora muito seco, você pode ouvir as correntes, mas talvez você ainda pense que é uma teoria da conspiração. E ele cita aqui duas passagens, Judas 6 e Apocalipse 9, 13 a 15. Eu vou tocar aqui o vídeo para vocês. Eu vou apresentar com imagem mesmo. Eu não imagino que isso tenha problema com direitos autorais. Bom, isso é vídeo, conforme você pode perceber. São sons bastante até assustadores, supondo que esses sons sejam mesmo verdadeiros. Vamos lá, como que essa história surgiu? Em primeiro lugar, a noção de que existem 4 anjos caídos aprisionados sobre o rio Eufrates que virão à tona quando o Apocalipse, quando alguns eventos do Apocalipse transcorrerem, que a gente vai falar disso mais adiante, é uma noção bíblica. Você pode encontrar na Bíblia aqui, Apocalipse 9:14, afirmando aqui então que o sexto anjo tinha uma trombeta, então liberte os 4 anjos que estão presos no grande rio Eufrates. Logo você vai encontrar discussões a esse respeito desde sempre, desde que a internet existe, muito antes dela, fora dela, você vai encontrar discussões a esse assunto. Porém, a fonte dessa história, que trata de anjos caídos aprisionados sobre o rio Eufrates, que foram gravados num vídeo, vem desse site aqui. Esse site tem um design extremamente bizarro, chama-se Trust Christ or Go to Hell, então confie em Cristo ou vá para o inferno. E aqui você pode encontrar no meio de um monte de outras coisas, inclusive a punição para os mentirosos, e a gente vai ver que se essa punição realmente acontece, então talvez os autores desse blog tenham algo a temer. Ele coloca aqui embaixo, então, demônios sob o Eufrates, gemidos e correntes se arrastando. Aí você pode encontrar aqui um link, que é a fonte. A fonte é arqueologistas cavando em uma represa no Eufrates. Você pode ouvir
os gemidos dos demônios. Aqui está no ugtube.com, é um site de envio de vídeos, e aqui você tem acesso ao próprio vídeo. Eu não vou tocar todo o transcorrer do vídeo de novo, porque isso é desnecessário, mas está aqui. Acho que não tem dúvidas que é o mesmo vídeo. Ok, essa é a origem da história, a origem a respeito dos demônios aprisionados no rio Eufrates. Mas será que essa é a mesma origem do vídeo? Será que o vídeo da pessoa mexendo na terra surgiu nesse mesmo momento? E será que o áudio que acompanha ele também surgiu nesse mesmo momento? A resposta é não. Por mais que esse vídeo só tenha sido associado com a história sobre anjos caídos no rio Eufrates em julho de 2022, ele circula na internet desde pelo menos 2018 com outro contexto. Para isso você tem que vir aqui no Facebook, numa postagem de 20 de outubro de 2018, que diz que tem uma sepultura de onde sons de gritos podem ser ouvidos. É mais uma vez o mesmo vídeo, vou tocar só um trechinho que tem o mesmo áudio para você perceber. Ok, não tem dúvida nenhuma já que é a mesma coisa. Aí a gente tem uma postagem do dia 26 de outubro no YouTube, que está nesse link aqui, no qual nós temos a informação de que esse barulho de gritos vem de uma sepultura, isso aqui também já está do dia 20, mas que essa sepultura fica no Irã. Se esse contexto é real, então definitivamente não é no rio Eufrates, tá? Porque, de acordo aqui com a geografia, o rio Eufrates passa pela Turquia, pela Síria, pelo Iraque e deságua. Ele não passa no Irã, conforme está aqui. O Irã está neste ponto. Se você tem um zoom, você vai ver que mesmo aqui nesse trechinho bem apertado, ele não passa pelo Irã, conforme está descrito aqui. Claro, alguns rios que desaguam no Eufrates passam pelo Irã, mas o nosso vídeo e a Bíblia afirmam que os anjos estão no Eufrates, não em um tributário do Eufrates, conforme você deve imaginar. Agora, antes da gente se questionar a respeito de será que realmente tem uma sepultura em que gritos são ouvidos, vamos nos perguntar se esse vídeo em questão é ou não legítimo. Para isso a gente vai usar um programinha chamado Audacity, você pode baixar na internet, é um programa gratuito. A semelhança auditiva, que a gente não ouviu o vídeo de 2018 inteiro, mostrei só um pedacinho, mas eu ouvi inteiro, isso é suficiente para dizer que é o mesmo áudio, tá? O áudio de 2018 e o áudio de 2022 são exatamente iguais. Mas tem uma coisa que a gente pode ir um nível acima, que é a análise de espectrograma. Então, para isso, eu fiz download usando uma ferramenta na internet do áudio de 2018 e do áudio de 2022. O que é isso aqui? Isso aqui você vai saber daqui a pouquinho o que é um ingrediente surpresa. Mas eu fiz download desses dois áudios, e aí a gente abre aqui o Audacity e a gente compara esses áudios lado a lado. Como é um processo simples, eu vou até fazer de novo, só para você ver como isso funciona. Então você vem aqui, arquivo, abrir, aí você vai colocar o áudio de 2018, aí você vai botão direito, vai marcar separar estéreo para mono e vai remover. Posso fazer isso sempre? Não, você só pode fazer isso se os dois lados, esquerdo e direito, forem iguais. Se eles forem diferentes, aí você vai ter que abordar esse problema de outro jeito. Mas como ambos os casos aqui é monofônico, você tem a mesma coisa nos dois lados do fone, você pode fazer isso sem problemas nenhum. Então a gente repete a mesma coisa, né? Separa os canais, remove um deles, nós temos áudio de 18, áudio de 22. Acho que já deu para perceber que eles são quase iguais. O de 22 está um pouco mais atenuado que o de 2018, mas a forma do áudio é a mesma. Ok, vamos fazer uma coisa a mais. Vamos vir aqui, espectrograma, vamos vir aqui, espectrograma. Isso aqui é um gráfico do domínio temporal versus o domínio da frequência. E você pode ver que nós temos exatamente o mesmo desenho, a mesma forma. Isso indica que os dois áudios são a mesma coisa. Ok, até agora a gente não fez grandes descobertas. Porém, alguns fãs de um artista descobriram que os sons que aparecem em qualquer um dos áudios, porque eles são iguais, os sons que aparecem nesse áudio dos demônios no rio Eufrates são muito parecidos aos áudios que tocam numa música chamada Zombie Walk, de um cara chamado Grave Dog. A música tá aqui, você ouviu um pedacinho dela, mas essa aqui realmente eu não vou tocar inteira, porque isso certamente tem questão de direitos autorais. Você pode achar aqui no YouTube. O YouTube diz que foi enviada há 7 anos, em 2016, isso é de fato a data de lançamento. Então, não, a música não se apropriou dos sons dos demônios e colocou nela
para tocar. Na verdade, ao que tudo indica, foi o contrário. O vídeo que traz os sons dos demônios pegou um trechinho dessa música. Aqui nos comentários tem muita gente falando, nossa, são os mesmos sons. E tem gente falando, não, vocês estão viajando, não são os mesmos sons. Vamos então verificar se é ou não, afinal de contas, o mesmo áudio. Então, aqui a gente tem, claro, a primeira análise, que é a comparação que eu já fiz. E aí a gente tem aqui agora a segunda comparação. Essa segunda comparação eu comecei a fazer porque eu tive uma sacada enquanto eu analisava. Então eu baixei também a música Zombie Walk, coloquei ela no espectrograma e a primeira coisa que você percebe é, comparando o tempo, a música é muito maior. Ok, agora vamos colocar espectrograma também. Eu quero que você ouça mais uma vez o comecinho do áudio. Você me diz se isso não parece som de moeda ou de picareta batendo na pedra ou alguma coisa parecida. Está silenciada a música do rapper. Estou deixando aqui apenas então o áudio original. Ok, acho que você ouviu um clim, 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 clim que fez agora, né? Um barulho que parece de moeda. Agora vamos silenciar o som lá do demônio e vamos colocar o som da música. Eu vou tocar para você ouvir uma coisinha. É também um som que parece de moeda ou parece de uma corrente batendo, chame como você quiser. Mas são sons bastante parecidos. Vamos então agora colocar o espectrograma lado a lado, que é a minha terceira verificação. A terceira verificação é essa aqui. Ela é composta de duas etapas, basicamente. E a primeira delas é justamente essa análise. Então, espectrograma aqui, espectrograma aqui. Eu quero que você observe que os picos correspondem. Olha só. Esse pico corresponde com esse aqui, esse pico corresponde com esse aqui, esse pico corresponde com esse aqui, esse corresponde com esse corresponde com esse, esses dois batem com esses dois. É muito coincidente para ser apenas uma mera coincidência, tá? Isso aqui claramente é o mesmo som que foi modificado. Vamos então, claro, tocar primeiro a versão da música. Então vou dar play. Ok? E agora vamos tocar a versão do diabo para ouvir. É o mesmo áudio. Os picos coincidem no mesmo lugar porque foi simplesmente modificado. Agora vamos ver aqui esse primeiro grito que o demônio supostamente faz. Vamos ouvir esse grito primeiro na música. Então eu vou tocar apenas a música. E agora vamos ouvir esse mesmo grito no som do diabo. Mais uma vez, é o mesmo grito que foi apenas modificado de uma versão para outra. Você pode ver esses dois pontos aqui, correspondem a esses dois pontos aqui. Aqui, essa linha corresponde a essa linha aqui. Enfim, você consegue traçar paralelos entre os dois espectrogramas, indicando que sim, o áudio que circula desde 2018 como sendo uma sepultura que faz barulho e que foi modificado em 2022 para ser som sobre o Rio Eufrates, na verdade é apenas uma colagem de vários outros áudios, especialmente os áudios de uma música chamada Zombie Walk. O áudio é mais longo, tem outros trechos aqui que eu não consegui fazer a paridade, então talvez eles venham de outros lugares. Mas só o fato disso vir do Zombie Walk no começo já prova que é falso, já prova que isso aqui é mentira. E tem uma última coisa que a gente pode observar nesse áudio que chama atenção, talvez você tenha percebido. São esses semicírculos pretos aqui, olha só, aqui a gente tem um semicírculo, aqui a gente tem outro semicírculo. Isso aqui não é para acontecer num áudio natural. Se eu deixar o meu microfone aqui gravando a noite toda, ou sei lá, for num concerto, ou qualquer coisa do tipo, não é para esse tipo de aparição acontecer no espectrograma. Isso aqui basicamente grita filtro. Isso aqui grita que você pegou um filtro de áudio, que é um algoritmo que vai fazer, por exemplo, aqui o ato de neutralizar as frequências num semicírculo, então vai aplicar esse algoritmo e como resultado você vai ter
esse semicírculo. Isso aqui é muito artificial, isso aqui não parece ser o tipo de coisa que surge naturalmente, indicando que sim, esse áudio foi modificado digitalmente. Uma outra evidência é que lá no vídeo em questão, não sei se você reparou, mas se não, volte lá para reparar, é que a pessoa mexe na terra, mas você não ouve nenhum barulho da pessoa mexendo na terra, indicando que o áudio que você está ouvindo é um áudio que foi sobreposto depois. Agora, é fato, porém, que o Eufrates tem diminuído em termos de vazão ao longo dos anos. Isso implica que, se essa tendência permanecer, essa tendência você pode ver aqui, que a gente tem o rio Tigre, que está mais ou menos constante, e que a gente tem o rio Eufrates, isso aqui vai até 96 somente, mas você já percebe essa tendência em um decaimento na vazão. Isso aqui está em metro cúbico por segundo, portanto, é definitivamente a nossa definição de vazão. E se isso continua, nós temos aqui projeções do Ministério de Recursos Hídricos do Iraque que prevêem a total secura do rio Eufrates em 2040. E a questão é que nós temos uma profecia na Bíblia, em Apocalipse, que menciona justamente o fato do Eufrates secar. Se a profecia na Bíblia corresponde ou não ao evento que a gente está vivendo hoje, vai da interpretação de cada um. A gente tem teólogos que defendem que não, e a gente tem teólogos que defendem que sim. Eu acho que é importante você entender quais são as causas científicas para o fato do Eufrates estar secando, que nós conhecemos, isso não é nenhum mistério, e também entender exatamente qual que é a profecia e o que vem antes dela, porque isso também é importante. Então, parte da razão pela qual o Eufrates está secando são diversas barragens que foram construídas ao longo do rio. Isso, em primeiro lugar, faz com que o fluxo de água fique restrito, porque afinal de contas tem uma barragem no caminho. Em segundo lugar, promove a evaporação. Por quê? Porque uma barragem é um lago gigantesco, isso tem uma superfície muito grande em que a água entra em contato com o ar. Então, com isso, a água evapora e nós temos, portanto, mais água indo para a atmosfera e menos água permanecendo no rio. Um exemplo disso é que em 75 o fluxo de água reduziu por causa de uma barragem e o Iraque ameaçou bombardear uma represa na Síria para resolver o problema, mas acabaram achando uma solução menos bélica para isso. Além disso, a região atualmente enfrenta um período de chuva reduzida. Secas são comuns e são periódicas nessa região, mas nas últimas décadas têm se tornado mais frequentes graças às mudanças climáticas. Isso agrava a situação. Então aqui a gente tem a tabela de precipitação sazonal e aqui a gente tem a variação da precipitação sazonal. Perceba que a gente pode ter uma variação para cima, então um período de mais chuva, e uma variação para baixo, um período de menos chuva. E esse é o caso da seca, que vai de 2007 até 2018. 2019 foi um ano atípico, 2020 já foi um ano que entrou aqui na seca, mas ok, ainda está bem pouquinho de variação. Seria interessante saber a mudança nos últimos 3 anos, então, 21, 22 e agora parcial de 23. Ou seja, sim, a região está enfrentando uma seca e, portanto, o Eufrates está secando. Se essa seca continuar desse mesmo jeito, é possível que o Eufrates venha a secar completamente em 2040. Se o panorama mudar, se vierem chuvas, se o clima se tornar menos seco, conforme está descrito aqui, porque as secas de fato têm se tornado mais comuns na região, então é provável que o rio Eufrates volte a subir. Como eu disse, você pode interpretar uma passagem bíblica da forma que você preferir. Você pode interpretar que a atual seca do Eufrates é um sinal do Apocalipse, ou você pode interpretar que não, que isso aqui é simplesmente um efeito climático que não tem nada a ver com o Apocalipse. A gente tem teólogos que argumentam exatamente isso, que a seca do Eufrates é somente um efeito climático, a gente está nesse site aqui, que tem respostas bíblicas para perguntas, e que a profecia que consta no Apocalipse vem depois de algumas outras coisinhas que ainda não aconteceram. Por quê? Isso acontece porque a seca do rio Eufrates acontece somente quando o sexto anjo derrama sobre a terra a sexta taça da ira de Deus. A gente tem outras 5 taças que são derramadas antes, conforme consta no Apocalipse 16:1. Então, o primeiro anjo, que é Apocalipse 16:2, derrama a sua taça sobre a terra. Isso faz uma chaga mais maligna nos homens que tenham o sinal da besta e que adoravam a imagem da besta. Essa previsão é incerta, a gente não sabe dizer se isso aconteceu ou não, porque depende do que é uma marca da besta para você. A gente tem várias doenças que produzem uma chaga mais maligna, mas não dá para a gente saber qual é o sinal da besta para poder afirmar se essa doença só acomete aqueles que têm o sinal da besta, portanto fica aberto à interpretação. Porém, o segundo anjo, que aparece em Apocalipse 16:3, derrama a sua taça no mar, que se torna sangue como de um morto,
e morre no mar toda alma vivente. Isso é bem explícito e isso não aconteceu até o momento. O terceiro anjo, descrito em Apocalipse 16:4, diz que derrama taças nos rios e nas fontes das águas e se tornam sangue. Isso também não aconteceu até o momento. O quarto anjo, por sua vez, menciona que ele derrama sua taça sobre o sol e faz com que o sol abrasasse os homens com fogo. Essa previsão é incerta porque, ok, o sol sempre provoca danos. A gente viu no nosso último vídeo, não no último vídeo, acho que eu já fiz 2 vídeos depois do vídeo sobre o sol, mas que ele não está mais quente do que antes, porém que a atmosfera está mais quente, então, incerto, cabe interpretação. E o quinto anjo derrama sua taça sobre o trono da besta, e o reino se faz tenebroso e eles mordem as línguas de dor. Essa previsão é incerta também, porque depende do que você define como sendo a besta. Mas a questão é, a gente tem 2 previsões aqui que deveriam se concretizar antes do rio Eufrates secar, para que então o rio Eufrates seque e permite que 2 exércitos possam batalhar cruzando o leito do rio Eufrates. Então, muita gente argumenta que não é o caso. Não é um indício do Apocalipse a secura atual do rio Eufrates, mas você é livre para interpretar da forma que você quiser, ok? Bom você saber qual é a profecia e as causas que nós conhecemos para o fato do rio Eufrates estar secando. Agora, vários vídeos por aí trazem uma miniatura como essa, dizendo que tem 4 anjos presos no rio Eufrates, que é a parte da Bíblia, e trazem essa imagem que mostra como se fossem essas grutas no rio Eufrates, e as pessoas supõem que isso sejam sim a prisão de anjos caídos. Se você fez essa hipótese, eu tenho 2 boas notícias. A primeira boa notícia é que metade da sua hipótese está correta. A segunda boa notícia é que metade da sua hipótese está errada. A parte correta é que a estrutura em questão é sim chamada de prisão de Telbas, conforme está descrito aqui, ou Taubes, dependendo da versão. É verdade que ela é chamada de prisão de Taubes, mas na realidade esse local aqui eram grutas em que mortos eram enterrados. Então era uma espécie de cemitério e não exatamente uma prisão. Isso aqui estava submerso desde quando no rio Eufrates? Desde algumas décadas atrás, porque isso aqui está na região em que uma barragem provocou uma inundação. Então isso aqui estava acima das águas, aí construíram uma barragem, as pessoas sabiam que isso aqui estava lá, a água subiu, depois com a seca a água da barragem desceu e aí esse lugar foi revelado. Então não é como se essas ruínas aqui tivessem ficado embaixo d'água por milhares de anos. Na verdade ela ficou sob as águas por algumas décadas e agora emergiu novamente graças à seca que está afetando o rio Eufrates. E claro, a outra parte da hipótese que está errada é justamente que não tem nenhum tipo de anjo caído aqui dentro. A gente sabe, a gente já explorou essas ruínas e, ok, tá tudo bem por lá, não tem nada de errado. Isso aqui são realmente sítios arqueológicos que tem na região e que foram cobertos pela água quando a barragem foi construída. Nós temos vários outros sítios arqueológicos. Essa mesma matéria aqui menciona 80 áreas arqueológicas que foram cobertas quando a represa foi erguida. Aí a gente tem outra imagem, nessa imagem aqui, dizendo que apareceu no rio Eufrates, chocou a todos, ou qualquer coisa do gênero. Na verdade, essa imagem não é do rio Eufrates. Na verdade, essa imagem das cavernas é nas Ilhas Canárias, conforme você pode ver aqui. As Ilhas Canárias ficam um tantinho longe do rio Eufrates, se você quer saber. Ficam aqui na região da... Aqui nós temos a Espanha, né? Portugal, Marrocos, fica nesse ponto aqui, ao passo em que o rio Eufrates fica aqui. Então, tá bem longe, né? Tem que atravessar uma África inteira para você chegar nas Ilhas Canárias. E aqui nós temos a imagem dessas cavernas. Essas cavernas tinham diversos crânios e esqueletos humanos, então por isso foi uma descoberta bastante interessante, mas não tem absolutamente nada a ver com o rio Eufrates, muito menos com anjos caídos. Assim a gente pode concluir, em primeiro lugar, que a vazão do rio Eufrates está baixa. Isso é um fenômeno decorrente da seca enfrentada na região há alguns anos, e que é um evento periódico, mas tem se tornado mais comum, e que na interpretação de muitos teólogos isso não é o Apocalipse, porque esses eventos ocorrem no Apocalipse depois de outras profecias que ainda não se concretizaram, então tem um erro cronológico aí. A gravação dos sons demoníacos, por outro lado, vindo numa caverna no Eufrates, seria um indício da iminência da concretização dessa profecia. Mas o vídeo foi aproveitado de outro mais antigo, que mostra uma sepultura no Irã, que não é banhado pelo Eufrates, de onde os gritos emanariam. Agora, pode ficar tranquilo que nenhum desses dois contextos é real. O vídeo, na verdade, é uma manipulação digital, feita com gritos e barulhos de correntes de uma música de 2016.
E no espectrograma nós temos assinaturas bem claras de que aquilo foi feito com filtro digital. As imagens das estruturas, por outro lado, ou são fora de contexto, das Ilhas Canárias, por exemplo, ou são de estruturas que até poucas décadas não estavam submersas e ficaram submersas quando construíram represas na região. Não são estruturas de milhares de anos que finalmente estão aparecendo. São estruturas que estavam ali décadas atrás. Valeu para você que assistiu esse vídeo, se inscreva no canal, a gente se vê. Falou!